Começa agora mais uma edição do programa TV OAB. Veja os destaques. Legislação determina as regras da campanha eleitoral na internet. Marcha contra a corrupção e pela vida percorre 7 municípios piauienses. E mais, conheça a nova regra para a concessão do seguro-desemprego. Passou a vigorar na última semana a nova regra para a concessão de seguro-desemprego a trabalhadores que solicitarem o benefício pela terceira vez em 10 anos. Saiba detalhes na entrevista. Para ter acesso ao seguro-desemprego, após solicitar o benefício 3 vezes em 10 anos, o trabalhador deverá fazer um curso de profissionalização ou de formação. Quem vai falar sobre essa nova regra é o advogado trabalhista Edilando Barroso. Olá, doutor. Essa nova regra entrou em vigor recentemente, tem apenas algumas semanas. Qual o objetivo dela? Bom, inicialmente, o objetivo dessa nova regra, por um lado, é qualificar o trabalhador. Por quê? Porque à medida que o trabalhador requer o seguro-desemprego por 3 vezes, a regra clara, né? Por 3 vezes, num período de 10 anos, entende-se que esse trabalhador ele precisa passar por um processo de qualificação profissional. Porque a ideia do governo, qual é? É que esse trabalhador, ao ser qualificado, ele possa realmente ser inserido no mercado de trabalho. Eu vejo uma coisa aí também que pode se levar em consideração, sabe o que é, Tereza? É no que diz respeito a evitar fraude. Porque antes não era muito claro isso, né? O trabalhador bastava preencher alguns requisitos que a lei do seguro-desemprego exigia, prazo mínimo de 6 meses, prazo de 12 a 18 meses, 12 a 36 meses. Bastava requerer o seguro-desemprego, que ele é beneficiado por isso, consequentemente não haveria uma necessidade dele se qualificar. Isso também ocorre um fato de que há situações onde o trabalhador está gozando o benefício do seguro-desemprego, surge a oportunidade do trabalho e ele não quer o trabalho, mas não quer que a carteira seja assinada. Por quê? Para que ele possa se beneficiar também do seguro-desemprego. Então, assim, nós podemos extrair muitas coisas dessa nova regra. Mas o ponto principal é que essa regra, ela visa qualificar o trabalhador para que ele possa ser novamente inserido no mercado de trabalho. Essa nova regra vai valer em todo o Brasil? Sim, sim. Porque, na verdade, é o seguinte, essa nova regra, ela regulamentou o artigo 8º da lei que trata do seguro-desemprego, né? 7998/90, se não me falha aqui a memória, tá certo? Porque antes não era uma coisa muito clara, tá certo? Então agora ela regulamentou. E é importante deixar claro o seguinte, que a regra do seguro-desemprego, tá certo? Ela vale para todos, independentemente, indistintamente, é para todo o Brasil. E como vai funcionar essa fiscalização? Que documentos o trabalhador deverá levar, deverá apresentar na hora de fazer buscar esse benefício? Veja bem, é importante ficar claro o seguinte, que tem que se observar é que essa regra funciona do seguinte aspecto: se o trabalhador requerer no período de 10 anos 3 vezes, tá certo? Esse aqui é importante. No que diz respeito à documentação que você me falou aí, porque é o seguinte, o governo ele vai oferecer para o trabalhador, tá certo? Essa qualificação profissional. Então o trabalhador ele tem que comprovar que está fazendo esse curso de profissionalização, está matriculado, e ao estar matriculado tem que comprovar que está fazendo o curso. Frequentando. Ele está frequentando o curso. Então ele precisa fazer essa comprovação, tá certo? Então, a partir do momento que ele se inscreve em algum curso, com certeza ele vai ter o documento essencial para apresentar. Não basta só apresentar as guias do seguro-desemprego, não basta apresentar também a carteira do trabalho efetivada abaixo, a rescisão de contrato e também os comprovantes de recebimento do FGTS, que é o Fundo Garantido de Tempo de Serviço, certo? São documentos essenciais, quando a pessoa é demitida, ele recebe, tá certo? Ele é beneficiado. Como os trabalhadores receberão o benefício
E esses cursos, eles vão ser gratuitos? Como que vai funcionar? Sim, a ideia desse curso de profissionalização do trabalhador, ele é gratuito. É um curso que ele é fornecido pelo MEC, né? Tá certo? É o Bolsa Formação do Trabalhador, do próprio Ministério da Educação. Tá certo? E agora, para finalizar nossa entrevista, caso não exista um curso disponível na área desse trabalhador, ou então na cidade em que ele reside, como ele deverá proceder? Bom, se ele não dispõe, tá certo? Porque na verdade é o seguinte, o curso de profissionalização, ele tem que ser conforme a função, a atividade que ele exerce, tá certo? Que é o CBO, né? O Código Brasileiro de Ocupação, tá certo? Então, se não existe na sua cidade, não há essa possibilidade, eu creio particularmente que o trabalhador não pode ser penalizado por isso. Tá certo? Não tem como ele ser penalizado se o próprio governo não oferece na localidade, na cidade onde ele reside, tá certo? Mas isso não quer dizer também que o trabalhador não possa buscar, tá certo? Novas opções, tá certo? Por quê? Porque se não existe, ele também deve, porque é o seguinte, o objetivo do governo é acabar com esse desemprego em massa. Porque a partir do momento, isso é uma coisa interessante dessa nova regra, a partir do momento que o trabalhador, eles, no curso do recebimento do seguro-desemprego, ou seja, no curso do benefício, surgir uma vaga, tá certo? Que está conforme a ocupação dele, ele é notificado pelo SIM. E se durante 3 notificações não houver uma resposta por parte dele, ele não comparecer, e ele não der uma justificativa plausível, que surgiu uma nova vaga para ele, tá certo? É cortado o benefício. Então, o trabalhador ele precisa estar atento a esses fatos, tá certo? Porque na hora que surgir no curso do seguro-desemprego, na medida que ele está recebendo o benefício, e se ele surgiu uma vaga, ele for notificado pelo SIM, for chamado que surgiu uma vaga para ele, tá certo? Aí ele não pode se recusar. Claro, ele teria que justificar a recusa, tá certo? Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista, doutor. Nós que agradecemos. Muito obrigado. No próximo bloco, saiba quais medidas tomar quando constatadas cláusulas abusivas em um financiamento bancário. "60 novos advogados e estagiários receberam suas carteiras profissionais durante solenidade realizada no dia 10 de julho, no auditório da OAB Piauí. O evento reuniu membros da diretoria da seccional, advogados e familiares. Na ocasião, os compromissados prometeram exercer a advocacia com dignidade e independência. Com o objetivo de incentivar a consciência popular para o controle social e combate à corrupção, teve início a 11ª Marcha contra a Corrupção e pela Vida, realizada pela Força Tarefa Popular. Serão fiscalizados cerca de 36 convênios envolvendo mais de 10 milhões de reais. Um grupo de 20 pessoas saiu de Teresina no último dia 10 com destino a Marcolândia, em caminhada que percorre 7 municípios. Em sua 11ª edição, a Marcha contra a Corrupção pela Vida busca chamar a atenção da sociedade para práticas de corrupção realizadas por gestores municipais. A Marcha contra a Corrupção e pela Vida, que está na sua 11ª edição, ela não é somente importante para os 6 municípios que serão percorridos agora em 2012, mas ela é importante para a sociedade piauiense, para o estado do Piauí, para o Brasil e, quiçá, para o mundo. O conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, e coordenador da Força Tarefa Popular, Arimateia Dantas, explica a importância da participação do eleitor na fiscalização de atos ilícitos.
ela é principalmente de conscientização. A fiscalização é um meio, é um método para convencer, para evangelizar as pessoas de que é preciso sair dessa omissão. A grande parte da sociedade fica sentada, parada, reclamando e assistindo a novelas e CPIs da vida, mas não toma uma atitude concreta. Nos municípios visitados, os integrantes da marcha realizam diversas atividades, como palestras e a fiscalização de 36 convênios federais. No itinerário do grupo estão as cidades de Francisco Macedo, Alegrete, Vila Nova do Piauí, Campo Grande do Piauí, com previsão de encerramento em Picos no próximo domingo, dia 22. O consumidor deve tomar alguns cuidados ao assinar um contrato de financiamento bancário. Confira na matéria quais medidas devem ser tomadas quando detectadas cláusulas abusivas. A menção numérica a taxas de juros incidentes em um contrato não é suficiente para caracterizar contratação expressa de capitalização de juros. Diante desta informação, o consumidor deve estar atento ao assinar um contrato de financiamento bancário. De acordo com o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, Astrogildo Assunção, toda atenção é necessária ao assinar um contrato bancário. Bem, a primeira medida que o consumidor deve fazer é ler com atenção o contrato. Se possível, até pegar uma cópia desse contrato, levar para a sua residência e dar uma lida com calma, porque apesar dos contratos serem longos, é imprescindível essa atenção do consumidor, justamente para que ele não possa ser surpreendido com alguma cláusula abusiva, cláusula ilegal, ou até mesmo sofrer um constrangimento na hora de utilizar o produto, de utilizar o serviço. O presidente esclareceu ainda quais cuidados o consumidor deve tomar se constatadas cláusulas abusivas em um contrato bancário. Havendo abusividade na cláusula, ele pode procurar o órgão de proteção e defesa do consumidor, no caso o PROCON, pode procurar a nossa comissão na sala das comissões que fica na própria OAB e pode também ingressar com ação direta no juizado especial, lembrando que nas causas até 20 salários mínimos não é preciso nem mesmo advogado, o consumidor vai diretamente ao juizado mais próximo da sua residência e lá expõe o seu problema, que vai ter um servidor que vai colocar reduzir a termo, melhor dizendo, a sua situação e marcar o dia da audiência para que seja chamada a outra parte. Sandro Alves de Muniz afirmou que está passando por um problema relacionado a crédito bancário. Recentemente, um financiamento de um veículo, eu tive um pequeno problema relacionado a concessão desse financiamento junto à instituição financeira. E o que me espantou, o grande assombro com relação a isso, foi porque eu vi os meus direitos e as minhas prerrogativas como advogado violadas. Essas prerrogativas foram violadas da seguinte maneira: a proposta foi aceita pelo banco e, posteriormente, a instituição financeira negou o financiamento, não dando uma justificativa plausível. Eu tentei buscar informações através da vendedora, ela me informou em off, né, que tal proposta não teria sido aceita pela instituição financeira, porque em uma outra ação junto à Justiça Piauiense, eu tinha sido advogado de uma ação revisional e, por esse motivo, o meu direito tinha sido violado como advogado e eu não tinha conseguido o financiamento junto à instituição financeira justamente por esse motivo. Apesar de não haver nenhuma restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito com meu nome ou qualquer coisa parecida. Desde o dia 6 de julho, está permitida a propaganda eleitoral para o pleito de 2012. Os candidatos devem ficar atentos às normas que regem a campanha na internet. Saiba detalhes na reportagem. Desde o dia 6 de julho, está permitida a propaganda eleitoral para o pleito de 2012. Na corrida entre os candidatos, já ganha destaque o uso da internet, principalmente as redes sociais. Em 2009, a Justiça Eleitoral formulou uma legislação específica para a campanha no ambiente virtual. E as coligações precisam estar atentas ao que pode e não pode ser feito na web. Pode fazer propaganda em blogs, em sites de relacionamento, em sites de mensagem instantânea,
em redes sociais, inclusive no Facebook, no Twitter, no Orkut, a gente pode fazer essa propaganda eleitoral, desde que observado alguns requisitos. A legislação, ela diz que o candidato não pode fazer propaganda eleitoral na internet mediante pagamento. Essa propaganda tem que ser de forma gratuita. Ela veda, inclusive, a veiculação de propaganda em sites oficiais da administração pública direta e indireta. Um detalhe importante que a gente tem que observar é que coligação que tem site, partido político que tem site e o próprio candidato que tem site, ele pode fazer essa propaganda, desde que esse site seja comunicado para a Justiça Eleitoral e o provedor da internet seja um provedor genuinamente brasileiro. Outro detalhe importante é a questão dos e-mails, né? A legislação, a Lei 9.504, ela diz que o candidato que cadastrar gratuitamente determinado grupo de pessoas ou determinada pessoa, ele pode estar enviando mensagem através de e-mail e pedindo voto e fazendo a sua propaganda mediante a internet. Também é permitido fazer uso de blogs e redes sociais, cujo conteúdo seja gerado ou editado pelo candidato, equipe de campanha ou qualquer pessoa de forma natural, estando vedada qualquer tipo de propaganda eleitoral paga. Também está proibida a veiculação de propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas e de órgãos públicos. Nas redes sociais, é livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato durante a campanha eleitoral. A venda de cadastro de endereços eletrônicos também está proibida pela legislação. Caso as normas sejam desrespeitadas, as infrações serão julgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Dependendo da potencialidade da conduta, os candidatos poderão ter que pagar multas que vão de até R$ 5.000 a R$ 30.000. Que essa aferição será feita mediante o acompanhamento e, obviamente, com as denúncias daqueles supostos crimes praticados, essa aferição será levantada e aí cada responsável pagará sob pena de não cumprir o regramento do processo eleitoral. O programa TV OAB fica por aqui. Lembrando que para participar é só enviar sugestões para o e-mail tvoabpi@gmail.com ou acessar as redes sociais pelo Twitter, @OABpi, ou no Facebook, OAB Piauí. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras.